país. Então, companheiros, é muito feliz a ideia da aliança, a iniciativa do Clube de Engenharia, da EPET, do Zé Carlos de Assis, mas nós não podemos prescindir de incluir na nossa pauta um combate absolutamente sem tréguas a esse câncer que vem travando o nosso país. Muito obrigado. Soriano. Você. Mas que vieram aqui me pedir, é porque está na organização, né? É porque desligou-se. Eu não poderia, na condição de ex-preso político, de torturado, de anistiado, retornei à Petrobras de cabeça erguida, pedir para que nós incluíssemos como palavra de ordem nas nossas manifestações exatamente não somente defesa da Petrobras, de um Brasil soberano e soberania popular, sobretudo, exatamente uma palavra contra o golpismo, nesse instante, que está não só em marcha, como, segundo o nosso ministro, já em vias de ser executado. Então, seria um ato contra a entrega da Petrobras, pela soberania nacional e popular, mas também contra o golpismo que está a caminho. Então, eu já me ficaria feliz nesse instante. Eu só pediria um adendo aqui à palavra do Fernando Siqueira, que merece uma pessoa acima de qualquer suspeição, quando ele fala que nós temos que tentar essa ênfase, mas eu não quero, de maneira nenhuma, correr atrás do passarinho e esquecer o bosque. Então nós temos que combater sim a corrupção, mas nós temos que limpar o casco do navio. Isso foi o meu querido jornalista da EPET que me deu essa ideia que surgiu, e a gente jogar o navio a pique, porque a gente precisa limpar o casco. Então precisamos sim, nós jamais mergulharemos em corrupção, mas nós temos que entender que o capitalismo, em sua essência, é corrupção pura. É exploração do homem pelo homem. Já começa aí a corrupção. Então, por uma questão até mesmo de fundamentação ideológica, eu não mergulho nesse udenismo no sentido de só corrupção, e aí o Brasil vai embora, aí a Petrobras vai embora. Então, é luta sim, por honestidade, por critério, por ética, mas sobretudo, então, um ato contra a entrega da Petrobras, pela soberania nacional e popular, mas também contra os golpismos, contra os udenismos que está em marcha. Obrigado. Muito bem, Soriano. Estou de pleno acordo. Agora vamos aqui para a coisa prática. Nós temos o seguinte, nós temos dois tipos de mobilização. Uma mobilização em recinto fechado, para ter discussões objetivas sobre a situação econômica, política e social do Brasil, para ajudar no processo da mobilização mais ampla, que é a mobilização de rua. Nós aqui, né, alguns presentes aqui estão nas duas pontas, quer dizer, vão participar de processo de mobilização de rua e vão participar também das nossas organizações de recinto fechado. Né? Recinto fechado é para reflexão, é para fazer cabeça, é para as pessoas entenderem o que está acontecendo, porque nessa confusão que está aí, produzida pela grande mídia, ninguém está entendendo nada. É uma zorra. Então, vamos fazer algumas mobilizações, vamos fazer aqui no Rio, vamos sugerir que se faça em São Paulo, vamos sugerir que se faça em Belo Horizonte, vamos sugerir que se faça em Brasília, com agendas coordenadas, para não sair as mesmas coisas no mesmo dia. Gente que está aqui pode ir participar de Brasília, gente de Brasília pode participar de São Paulo, e assim por diante. Então, nós vamos fixar um cronograma para essas, se o presidente Francis admitir, eu acho que aqui é um bom lugar para a gente fazer essa de recinto fechado. Tá certo? Então, teríamos isso. A rua já está marcada a primeira, dia 13.
Foi marcado ontem lá no... Ah, tem a marcha do Metalúrgico para 4 de março. Essa aí não tem problema nenhum. Essa não tem... eu vou suscitar um problema aqui, quem foi que me advertiu foi o Jânio de Freitas, um grande jornalista que está conosco. Então o Jânio está dizendo, olha aqui, cuidado em fazer uma organização nacional. Uma organização nacional no dia D, no dia 13. Por quê? Porque uma organização nacional você não vai conseguir fazer ela plena em todas as capitais. Você vai fazer em algumas, outras. Algumas serão um sucesso, outras serão um fracasso. O que a mídia vai fazer? Vai pegar o fracasso e vai colocar na televisão. Então, a sugestão que eu gostaria de dar, e gostaria de ouvir a opinião de vocês, só em termos de aclamação ou não, é o seguinte: consultar os dirigentes dessa mobilização para o dia 13, a concentrá-la numa capital e marcar sucessivamente para outras capitais. Então, começaríamos, eu acho, pelo Rio de Janeiro. Por quê? Porque aqui que está a Petrobras. Aqui que estão os 500 mil empregados de empreiteiras, que estão sujeitas a ir para a falência. Então, aqui tem uma densidade para uma mobilização importante no dia 13, e que tem repercussão nacional, feita aqui. O pessoal de São Paulo vem para cá, o pessoal de Minas vem para cá, fazemos uma grande mobilização aqui. Né? Essa sugestão que eu queria dar e que eu pergunto a vocês, é uma coisa coerente? Vamos fazer por aí? Bom, para encerrar, apesar do tempo, quer dizer, eu quero insistir com vocês num ponto que eu falei aqui, que li no começo, que é extremamente importante, porque estão sufocando financeiramente a Petrobras. E a equipe econômica brasileira não é confiável. Como é que a Petrobras pode escapar do estrangulamento? Só se o Tesouro socorrer a Petrobras. Porque a Moody's já desclassificou. As outras duas vêm rápido. De repente, a Petrobras não tem acesso financeiro e fica em problemas de caixa. Então, o BNDES não tem como dar. O BNDES pode emprestar, mas tem que ter fundo. Então, o Tesouro tem que emprestar ao BNDES e o BNDES tem que emprestar à Petrobras para que ela não tenha problema de caixa e nem tenha problema de financiar o seu investimento. O Tesouro não pode dar diretamente para a Petrobras, porque isso significaria, ela teria que entrar como acionista. Já tem uma coisa internacional imensa em torno dela, ia piorar. O Tesouro não pode emprestar dinheiro, o Tesouro não é banco, mas o Tesouro pode passar dinheiro para o BNDES e o BNDES empresta a Petrobras. Queria que vocês espalhassem isso por aí, nós vamos sugerir isso formalmente, mas gostaria que vocês tomassem consciência disso. Isso é uma proposta concreta para resolver no curto prazo o problema de caixa da Petrobras. Tá bom? Oi. Hein? Tá, fácil. Só para complementar essa informação e essa sugestão do Zé Carlos de Assis, que me parece razoável, tem uma outra questão. O problema de caixa da Petrobras foi derivado de uma série de decisões estratégicas equivocadas. Foi decidido que o Brasil ia acelerar a curva de produção para gerar um excedente para exportação de 2 milhões de barris de petróleo por dia, que é o equivalente ao que o Brasil consome hoje. Para você fazer essa curva se acelerar, desde o momento que o plano estratégico da Petrobras foi firmado até 2020, na velocidade necessária para compensar a queda da produção dos campos maduros, que é significativa, e além da queda ser compensada, precisaria gerar um excedente para exportação, uma aceleração da curva, para gerar um excedente de 2 milhões de barris por dia. Ao mesmo tempo que se decidiu isso, o que gerou uma necessidade de investimento muito alto, num prazo muito curto, ao mesmo tempo que se fez isso, se obrigou a Petrobras a importar derivado mais caro do que vendia no Brasil.
Então isso prejudicou também o fluxo de caixa. Então as duas decisões juntas enforcaram a galinha dos ovos de ouro. Se a gente desenforcar a galinha, como é que desenforca a galinha dos ovos de ouro? Você faz uma produção, uma projeção da produção, um crescimento da projeção da produção, que acompanha as nossas necessidades, as necessidades do mercado brasileiro, a garantia da autossuficiência, sem nenhuma gota de petróleo para exportação. Porque essa exportação do petróleo, na verdade, visa gerar receita para pagamento da dívida pública. Uma dívida pública que cresce de forma geométrica e é impagável. E atender mercados demandantes de petróleo, países importadores, e também beneficiar o sistema financeiro, que para você fazer esse investimento nesse curto prazo, a Petrobras precisou se endividar. Esse endividamento ele tem que ser regiamente pago com juros e em dólar para o sistema financeiro internacional. Então, se você corrige esse problema, que foi um problema de decisão estratégica, quer dizer, se você garante que a Petrobras tem uma receita no mercado nacional que compense essa perda histórica e, ao mesmo tempo, refaça o plano estratégico, não gerando nenhuma gota para exportação de petróleo, você pode, só com essas medidas, o caixa da Petrobras já vai ganhar fôlego e a gente coloca a Petrobras para atender as necessidades da nossa população. Então, essa questão... Felipe, você me manda uma nota por escrito para mim, que eu vou juntar as duas. Certo. Bom, então, eu queria terminar agradecendo a presença dos senhores e, dentro do que foi proposto, as reuniões internas, convidar os membros da mesa para uma reunião aqui na minha sala, na sala da presidência, eu não tenho nada aqui, no dia 2, segunda-feira, às 17 horas. Reunião pela Aliança pelo Brasil e Defesa da Soberania Nacional. Estão convidados os membros da mesa. E no com dia isso, 4, com os metalúrgicos. membros da mesa está errado, né? Não, membros da mesa. Então, até lá, muito obrigado. Se os senhores puderem deixar os cartões aqui com a nossa secretaria para que a gente possa reconvidar por e-mail.